amigos, olá minhas amigas, professor Alisson Barros, professor de Física aqui da ULB, e dando continuidade ao nosso curso de Física, nós iremos responder mais duas questões. Fizemos duas questões no primeiro bloco, iremos fazer duas questões nesse bloco e duas questões no último bloco, certinho? Aqui hoje nós iremos rever uma questão que nós vimos lá na segunda aula, mas é importante porque nós vamos sedimentar algum conceito aqui, beleza? Vamos lá então. Questão 3, nós já vimos ela, mas eu vou reforçar para a gente fixar o conceito. Enem de 2014. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Opa, movimento de satélites, já pensa, é um movimento em torno de um astro, né? Opa, aqui, no caso aqui é a Terra, tá? Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho considerando o módulo da velocidade constante. Já falamos sobre isso aqui, ó. Considerando o módulo da velocidade constante. Eu tenho certeza que você lembra. Lembra que eu falei assim, ó? O que está variando no caso aqui, ó? É só a direção e o sentido da velocidade, porque o módulo continua o mesmo. Percebeu? Lembra disso? Aqui o vetor aponta para baixo, direção eixo Y no sentido negativo. Nesse outro momento aqui, ó, ele aponta na horizontal. Ele está na horizontal, ou seja, no eixo X. Eixo X, sentido positivo, então ele está mudando direção e sentido, mas o módulo da velocidade continua o mesmo, ou seja, vamos imaginar 10 metros por segundo, 10 metros por segundo e assim vai, entendeu? Por isso que ele fala isso aqui, ó, o módulo da velocidade é constante, tá? Então vamos lá, analisar a questão. Desprezando a existência de forças dissipativas, exemplo de força dissipativa, atrito e arraste, atrito na superfície e arraste em um meio, o ar, por exemplo, tá? Ou a água, tá? O vetor aceleração tangencial do coelhinho, nós falamos sobre isso, tá? Aceleração tangencial do coelhinho. Lembra que nós falamos? Falamos assim, inclusive, ó. Eu tenho um movimento circular, que é a trajetória em torno de um eixo, tá? Existe uma distância desse eixo de rotação e o corpo que está executando a trajetória, tá? Esse corpo apresenta uma velocidade tangencial, como se ele estivesse saindo pela tangente, por isso a expressão, que é essa reta aqui, ó, ele vai ter uma velocidade tangencial sobre essa direção tangencial, ó. Essa linha pontilhada indica a minha direção tangencial, tá? E essa velocidade aqui, ó, possui o módulo constante, mas a direção e o sentido variam, nós já sabemos disso, beleza? Então, o que acontece? Nós vimos essa situação e entendemos o quê? Lembra disso, ó? Que a aceleração tangencial, neste caso aqui, vai ser igual a zero. Por que igual a zero, professor? Porque a velocidade, ele diz, ó, o módulo da velocidade é constante. Opa, eu estou diante de um movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme implica em velocidade constante. Se a velocidade é constante, eu tenho a seguinte situação. Vou até apagar aqui, ó. Se a velocidade é constante em módulos, quer dizer o quê, ó? Em módulo, viu? Velocidade constante em módulo, está variando em direção e sentido em todos os pontos, tá? Se a velocidade é constante, eu tenho que a minha aceleração tangencial vai ser igual a zero, porque a variação da velocidade tangencial no tempo não está acontecendo, tá? Porque a variação da velocidade está sendo zero permanentemente, tá? Então ela não tem aceleração tangencial, porque a variação da velocidade tangencial é sempre zero, tá? E eu tenho uma aceleração centrípeta, que nós vimos, que é o módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Pronto. O que a banca quis da gente nesse caso? Simplesmente entender que quando a velocidade tangencial é constante, ó, o módulo da velocidade constante, o vetor aceleração tangencial só pode ser o quê, gente? Sempre. Só pode ser nulo. Se eu tivesse diante de um movimento circular uniformemente variado, aí não seria nulo, não. Ele seria diferente de zero. Mas aqui é o movimento circular uniforme. Peguem esse conceito, tá? Certinho? Então vamos ver qual a resposta. A resposta é a letra
Cadê? Desprezando a existência de forças dissipativas, arraste atrito. O vetor aceleração do coelhinho no terceiro quadrinho é nulo. A aceleração o quê? Tangencial, igual a zero. Se ele perguntasse a aceleração centrípeta, não seria nulo. Seria v ao quadrado sobre r, o módulo da velocidade, tá? Então, a letra A, o vetor aceleração tangencial só pode ser nulo neste caso. Reforce o conhecimento, que é importante. A repetição vai te levar à perfeição. É só assim que aprende física, matemática e química, tá? É assim, fazendo e repetindo, tá? Próxima. Questão 4. Vamos ver o que é. Vou nem falar. No decorrer do enunciado, a gente já vai fazer a conexão lógica imediata. Vamos ver. 2012, Enem. Durante a faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse. Já é um milagre, né? Ele ia ajudar. Deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Opa, tem um sofá aqui, menino. Empurra esse sofá e coloca naquele outro canto. Aí o que o abençoado disse? Para escapar da tarefa, como de costume, né? O filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento, né? Malandro, né? Nós vimos que esse conceito é até mais amplo, né? Lembra a terceira lei de Newton? Para toda ação existe uma reação. Lembra com desenhos, ó. Para toda ação, imagine que eu tenho um bloco, tá? Para toda ação, F1, existe uma reação, F2. Na mesma direção, eixo X, com a mesma intensidade, ou seja, se F1 foi 10 newtons, F2 também vai ter 10 newtons. Mas sentidos opostos. A força F1 está no sentido positivo e a força F2 está no sentido negativo do mesmo eixo. Terceira lei de Newton. Para toda ação existe uma reação na mesma direção, com a mesma intensidade, mas em sentidos opostos. As três características do vetor: módulo, direção e sentido. De novo, para toda ação existe uma reação com a mesma intensidade, módulo, na mesma direção e com sentidos opostos. Vetor. Ele mostrou para vocês na terceira lei de Newton as características de um vetor, tá? E aqui, no caso, o vetor ação e reação. O para ação e reação. Beleza? Vamos ver o que a mamãe dele diz para ele. Ah, moleque esperto. Então vamos lá. Vamos conversar então. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação? Erro de interpretação, então ele já errou o conceito aqui, né? Erro de interpretação do garoto. Letra A. A força de ação é aquela exercida pelo garoto. O que você acha? Vai pensando aí, a gente vai tratar uma por uma. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. Minha cara, né? Vamos ver isso aí também. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Presta atenção nisso aqui, ó. Anular, tá? Anular. Forças nunca se anulam. Nunca. Não existe anulação de força. Um conjunto de força, um par de forças entra em equilíbrio, certo? Elas não se anulam. Não existe isso, tá? Então você já sabe que já rechaça de imediato essa letra C, tá? Não existe anulação de força, tá? Letra D. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. Ai, chega, deu dor na minha barriga aqui, né? Para toda ação existe uma reação com a mesma intensidade, um pouco maior? Não, com a mesma intensidade, então essa aqui também já rechaça, tá? Um pouco maior que a força de reação, não. Para toda ação existe uma reação com a mesma intensidade, na mesma direção e em sentidos opostos. Beleza? O par de forças, ação e reação, par de forças. Ficou bonito, né? A gente falou sobre isso, lembra? Carga elétrica, força-peso, par de forças, ação e reação. O par de forças, ação e reação não atua em um mesmo corpo. Essa questão já caiu umas 200 vezes em N bancas, tá? É muito interessante, porque é exatamente isso. Vamos ver já já. Vamos lá, então, uma por uma.
A força de ação é aquela exercida pelo garoto? Não. Não existe isso. É tipo, o garoto empurrou a força de ação. Não, depende do referencial, tá? Ele fala para ação e reação. Pensa numa carga elétrica, né? Ó, eu tenho uma carga elétrica, nós vamos estudar isso, tá? Uma positiva e outra positiva. Essa é a carga 1, essa é a carga 2. Então vai existir um par de forças aqui, ó. É a força que a carga 2 exerce na 1 e a força que a carga 1 exerce na 2. Aqui é um par de forças, ação e reação, tá? Então, F1, 2 é igual a F2, 1. F1, 2, a força que a partícula 1 exerce na 2 é igual à força que a partícula 2 exerce na 1. Estão na mesma direção, têm a mesma intensidade e sentidos opostos. Essa aponta no sentido positivo e esta aponta no sentido negativo. Opa, então aqui é terceira lei de Newton. Opa, professor, então aqui é um para ação e reação. Quem é a ação e quem é a reação? Não sei. Essa é a ação, essa é a reação. É para ação e reação. Então, quando ele fala isso para você aqui, ó, a força de ação é aquela exercida pelo garoto. Não, ele está querendo te enganar. É o para ação e reação. Então, isso não é necessariamente certo, tá? Depende do referencial. Então, não é. Tá errado. Letra B. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. Nós vimos que a força resultante vai ser igual a zero na primeira lei de Newton. Lembra? Em qual situação, professor? Quando o corpo estiver em repouso ou quando o corpo estiver com velocidade constante. Aí a força resultante é nula. Primeira lei de Newton, lembra disso? Lembra, professor, porque eu estudei direitinho, tá? Eu não ignorei o que você disse, né? Muito bom, certo? Só que ela também pode não ser igual a zero. Ela pode ser uma força resultante diferente de zero. E nós vimos isso. Quando a força resultante é diferente de zero, ela é igual a massa vezes aceleração, tá? Diferente de zero. E aqui é a segunda lei de Newton. Só com conceito. Nós vimos tudo isso. Graças a Deus. E você viu. E pode rever. É só entrar lá no site, baixar a aula, ver de novo, tá? E pode rever N vezes. Faça isso, que a repetição vai te levar à perfeição. A força resultante sobre o móvel é sempre nula? Sempre? Não. Ela pode ser nula, como ela pode não ser nula. Depende da situação, tá? Então aqui ele errou também. Letra B está errada. Letra C. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Chega... Minha barriga doeu aqui agora, né? Vamos lá? Não existe força anulada, tá? Por exemplo, a gente pode chegar assim, professor, então aqui, ó, o bloquinho está sobre a superfície. Então existe uma força-peso, tá aqui a força-peso, e como ele está em contato com a superfície, vai surgir uma força de contato. Que força é essa? É a força normal, aqui, ó. E, professor, então quer dizer que a força normal anula a força-peso. Ai, minha barriga. Não existe força anular força. Elas entram em equilíbrio. Equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, tá? Então aqui elas entraram em equilíbrio. Não existe esse papo de anular força, tá? Então, ó, tu já rechaça de pronto, ó. Forças, guerreiro, não se anula. Força não se anula, tá? Então aqui, ó, tá errado. Letra D, de Deus. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. Tá de brincadeira com a gente, né? Nós já vimos que para toda ação, para toda ação existe uma reação com a mesma intensidade. Eu vou gritar milhões de vezes para você entender, né? Com a mesma intensidade, abençoado. Então, como é que ela é um pouco maior? Não tem condição, beleza? Então tá errado. E a última, letra E. O par, já começou bonito, né? O par de forças de ação e reação. Quem é a ação? Quem é a reação? Não sei. Eu caracterizo o par de forças, ação e reação. Não atuam em um mesmo corpo. Olha a sutileza disso aqui, ó. Não atuam em um mesmo corpo. Vamos lá, vamos entender? Aqui, ó. O rapazinho empurra o bloco. Então, a força que ele aplica no bloco. Vou colocar bem aqui, ó. Essa é a força que o rapaz aplica no bloco. A reação é a força que o bloco aplica no rapaz. Opa, professor. Então quer dizer como se fosse assim, ó,
Exatamente, tá? Por isso que ele fala assim, ó, o par de forças ação e reação não atua em um mesmo corpo, exatamente. A força que o garoto faz é no bloco, o bloco faz uma força no garoto. Então, cada força atua em um corpo, então não atua no mesmo corpo. Não atua no bloco e no garoto. Então, pela terceira lei de Newton, a força Fr, que é a força do rapaz, é igual à força do bloco. Tem a mesma direção, a mesma intensidade, mas em sentidos opostos. Interpretamos como um para-ação e reação. Entendeu a ideia? Pronto, essa é a certa, tá? Muito sutil e ótima questão. Beleza? Então essa é a letra E. Fechamos esse bloco e vamos fazer mais um bloco com mais duas questões para finalizar o nosso conteúdo relativo até conservação da quantidade de movimento e impulso e teorema do impulso, tudo bem? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.